Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo da série sobre perversão sexual, onde nós estamos tratando da área da sexualidade dentro da cosmovisão cristã, dentro da perspectiva cristã, evangélica, protestante, bíblica. O que Deus diz acerca da sexualidade? Como é que Deus vê o sexo? Será que o que o diabo tem feito com relação a isso? Nós demos uma palavra introdutória no vídeo anterior, o primeiro vídeo da série. Eu te convido a assistir esse primeiro vídeo e depois assistir esse segundo vídeo, onde nós vamos abordar hoje algumas mentiras de Satanás com relação à sexualidade. Vou só ler aqui o texto-chave que nós estamos lendo. Está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 2. Vou ler só o 3, tá? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Então qual é a vontade de Deus para mim e para você? A Bíblia deixa bem clara, coloca 2 pontos, a vossa santificação. E só é possível essa santificação se nós nos abstenhamos, né? Ou seja, você e eu dizemos não à prostituição, outras versões dizem, é o grego porneia, imoralidade sexual, sexo ilícito, conforme ensina a palavra de Deus. E que cada um saiba possuir o seu vaso, o seu corpo em santificação e honra diante de Deus. Mas quais são as mentiras mais comuns de Satanás com relação ao sexo? Algumas mentiras de Satanás. Como nós aprendemos, o maior inimigo de Deus e dos homens andou pregando mentiras terríveis e muitas pessoas têm colhido as consequências dessa mentira, sendo enganadas, engodadas por Satanás e seus demônios, através de pensamentos, através de influência maligna, de perseguição maligna. Nós vemos essas mentiras de Satanás se propagando na vida das pessoas e em toda a nossa sociedade brasileira. Primeira mentira de Satanás, que Satanás ama o sexo. Muitas pessoas acreditam que Satanás gosta do sexo, que Satanás é o promotor do sexo, que Satanás ama o sexo. Isso é uma grande mentira. Nós vemos isso à luz da palavra de Deus. Satanás odeia o sexo como o sexo criado por Deus, dentro do laço matrimonial, dentro do pacto da família, né? O sexo foi criado para unir duas pessoas dentro da santidade do matrimônio, da beleza, do amor, da aceitação. Então, um dos recursos, um dos grandes objetivos de Satanás é perverter o sexo como foi feito original, criado por Deus, dentro do contexto da família, dentro do contexto do casamento. Satanás não ama o sexo, ele odeia o sexo como criado por Deus, que é a verdadeira relação sexual, criada para desfrute, unir duas pessoas dentro da santidade do matrimônio, com beleza, com amor e com aceitação e parceria entre duas pessoas. Nós precisamos entender, como nós já mencionamos no vídeo anterior, o sexo abençoado por Deus só pode acontecer dentro desse contexto de amor e de doação. O sexo, o amor, ele é altruísta, ele se doa, ele pensa no outro. O diabo não consegue amar, ele não compreende o que é o verdadeiro amor. Pelo contrário, ele perverte o sexo, perverte o amor numa paixão carnal, lascívia, desejos desenfreados, o desgoverno dessa natureza pecaminosa, adâmica, carnalidade. Então ele odeia aquilo que ele não pode ter, ele odeia o sexo, e ele opera contra o amor, contra Deus, e anestesia as pessoas contra o amor de Deus, contra o amor de Deus, tá bom? Então a primeira mentira de Satanás que muitos têm colhidos é que Satanás ama o sexo. E nós aprendemos que ele não ama o sexo, pelo contrário, ele odeia o sexo como criado por Deus, o sexo como criado por Deus original, ok? Segundo momento, o Filho de Deus, né? A segunda mentira satânica envolvida na mente de muitas pessoas, né? A posição da igreja predominante no contexto brasileiro, a Igreja Católica Romana, é que, segunda mentira, é que o Filho de Deus não tem direito de gozar do sexo.
Olha essa mentira. Que coisa terrível. O Filho de Deus não tem direito de gozar do sexo. Por quê? Porque dentro dessa perspectiva errada, desse engodo, desse engano maligno, o sexo é visto apenas para procriação, apenas para gerar filhos. E isso é um dos aspectos, mas não é só esse aspecto, ok? Sim, o sexo é para procriação, sim, o sexo é para se ter filhos, mas se nós pensarmos só nisso, disso resultam as implicações, né, terríveis, e até o levantamento dessa igreja predominante no país contra os anticoncepcionais, né, contra as maneiras, né, dentro da ciência moderna para nós não termos, não gerarmos filhos, né? Então nós vemos que a Igreja Católica proíbe o uso da camisinha, proíbe o uso dos anticoncepcionais, porque ela tem essa mentalidade, ela pregoa isso, que o Filho de Deus não tem direito de gozar do sexo, que o sexo é apenas para a procriação, apenas para gerar filhos, e disso resultam as implicações contra os anticoncepcionais, ok? Terceira mentira satânica, que trazem consequências terríveis. Somente o sexo pervertido é que dá prazer. Olha só que coisa terrível. Vou repetir: o sexo pervertido é o que dá prazer. Essa é a mentira satânica. Esse é o engodo de Satanás. E pelo contrário, que a Bíblia ensina e que nós vemos, né, nos consultórios, tratando com pessoas, é que o sexo pervertido escraviza. Vou repetir: o sexo pervertido escraviza, cria uma dependência, como se fosse uma espécie de droga na mente das pessoas, né? Cria essa dependência emocional, essa dependência hormonal, porque o sexo pervertido escraviza. O sexo pervertido também, nós temos que deixar bem claro, ele não satisfaz a pessoa, ele cria um buraco sem fundo, uma insatisfação crônica, problemas crônicos na alma das pessoas, porque o sexo pervertido não satisfaz. Pelo contrário, ele cria maior necessidade para buscar maiores excitações. Ou seja, quem cai nesse sexo pervertido, além de não se satisfazer, vai sendo criado dentro dele uma necessidade de buscar cada vez mais excitações, e aí surgem todas essas aberrações, todas essas anomalias comportamentais que existem hoje com relação a perversões sexuais. E o final do sexo pervertido pode se tornar, pode levar à violência e à morte. Está aí, né, os boletins policiais para revelar isso que nós estamos falando. O final, muitas vezes, do sexo pervertido é a violência e é a morte. Nós vemos altíssimos índices de crimes passionais, tanto entre heterossexuais, bissexuais, homossexuais, né, porque o sexo pervertido, fora do contexto do casamento, né? E até dentro do casamento, se for usado, né? Se a pessoa não tiver equilibrada, tiver a cabeça assim meio frágil, os valores invertidos, o coração deturpado, pode gerar violência e morte. Tá aí os crimes passionais para dizer acerca disso, tá? Então, uma também das causas da perversão é a rejeição. É o que causa no coração, na alma das pessoas, daquele que foi abandonado, daquele que teve uma relação sexual ilícita e de repente foi rejeitado, foi deixado de lado, foi tratado como uma coisa. É a coisificação do homem, coisificação da mulher, tratando o homem e a mulher como um mero objeto sexual, de satisfação, de deleite narcisístico, de deleite egoísta do outro. Uma das causas da perversão é a rejeição, ou seja, o homem e a mulher, o ser humano não foi criado para ser rejeitado, muito pelo contrário, Deus nos criou para sermos amados, para sermos aceitos, para sermos recebidos. Você foi criado para ser amado, para ser aceito, para ser recebido. E a rejeição fere o âmago do ser humano, ela é uma espécie de antivida, contrária à vida, o contraponto da vida. É uma antivida a rejeição, porque fere o âmago do ser humano, o centro da personalidade humana, que é se sentir amado, aceito e recebido. É uma antivida a rejeição, e torna-se
causa de muitos problemas crônicos na vida das pessoas, problemas emocionais, problemas espirituais, problemas corporais, né, no soma, no corpo, na alma, na psique e no pneuma, que é o espírito. Então é a causa de muitos problemas, tais como perversão, como já falamos, rebelião das pessoas com relação a Deus, as autoridades, a igreja e todas essas confusões que nós vemos. E as pessoas mal amadas rebelam-se e pervertem-se e criam diversos problemas no contexto da família, no contexto pessoal, no contexto da igreja, no contexto da sociedade. Nós também vemos os viciados sexuais na pornografia, né? Se nós analisarmos profundamente, nós verificamos que os viciados em pornografia apresentam o problema de carência afetiva exagerada, né? A carência afetiva acaba gerando uma compulsão desenfreada, o desgoverno da carne, da natureza pecaminosa, da falta de domínio próprio, da falta do governo do Espírito Santo. A carência afetiva acaba gerando desgoverno, a compulsão através dos vícios sexuais da pornografia. A nossa sociedade, nós temos visto, cada vez mais as pessoas são carentes, é uma sociedade carente, onde vivem milhares de pessoas que foram rejeitadas, né, dentro do contexto da família, pelos seus entes queridos, pelos seus cônjuges, uma sociedade carente, onde vivem milhares de pessoas que foram rejeitadas, e muitos homens e mulheres são vítimas dessa rejeição, e de alguma maneira procuram se satisfazer com o veneno que o diabo apresenta num lindo invólucro para atrair os clientes, chamado sexo ilícito ou perversão sexual. Nós também entendemos e compreendemos, à luz da palavra de Deus, dentro da batalha espiritual, que as entidades espirituais, ou seja, os demônios, são todos perversos e sujos e propagam a sua sujeira e querem roubar a verdadeira felicidade dos filhos de Deus, as felicidades daqueles que foram criados, a imagem e semelhança de Deus, a imago Dei, né? Eles querem roubar a verdadeira felicidade, a comunhão, e procuram destruir a vida afetiva, os corações, o casamento, a família, matando as pessoas de dentro para fora. E as vítimas da perversão, muitas vezes, né, em situações crônicas, podem se tornar até em homens e mulheres violentos, em homens e mulheres agressores. Muitas vezes são pessoas que não conseguem conhecer, desfrutar do verdadeiro amor pregado na palavra de Deus, que Deus anseia, deseja promover na vida de cada ser humano, ok? Então, no terceiro vídeo agora, nós demos a palavra introdutória, agora nós falamos sobre as mentiras de Satanás acerca do diabo. Quais são elas? Primeira delas, Satanás ama o sexo. E nós vimos que não, pelo contrário, Satanás odeia o sexo criado por Deus. Segunda mentira, mais comum, o Filho de Deus não tem direito de gozar do sexo. E nós aprendemos que sim, o sexo dentro do contexto do casamento é uma espécie de... É algo que deve ser desfrutado, deve ser gozado dentro dos limites, dos parâmetros instituídos por Deus, que é o pacto nupcial, o pacto do casamento. Tá bom? E terceira mentira, nós aprendemos que o diabo diz que o sexo pervertido é que dá prazer. E nós aprendemos que não, o sexo pervertido escraviza e cria uma dependência emocional, física e biológica, como uma espécie de droga na mente das pessoas. O sexo pervertido jamais satisfaz e cria uma necessidade ainda maior de busca por maiores excitações, e numa situação muito mais crônica pode levar o sexo pervertido à violência e à morte espiritual e morte física também das pessoas, ok? Então, logo em seguida nós vamos falar um pouquinho mais ainda sobre a ética sexual bíblica. Ou seja, nós vamos ver à luz da palavra de Deus tudo isso que nós estamos falando sobre o sexo dentro da perspectiva cristã e o problema da perversão sexual, como nós lemos em Romanos 1,18, essa sociedade anti-Deus tem propagado a perversão sexual, a imoralidade, a sujeira nessa área que foi criada tão linda por Deus originalmente, que foi deturpada pelo inimigo de Deus, Satanás, o inimigo das nossas almas, ok? Deus nos abençoe, faça seus comentários abaixo, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém.